antes de começar a discussão, é necessário que a gente entenda do que ela se trata. E bom, a gente vai trazer aqui um paralelo entre o filme Vem Dançar, de Liz Friedlander, e o texto O Homem Criativo Intervendo na Violência, apresentação de dança na perspectiva indiciária, de Roseli Pires, Karen Calegari e Márcia Barros. De imediato a gente pensa que o principal fator que une as duas produções é a dança. E não tá errado, mas ao assistir o filme e ler o texto, a gente chega à conclusão de que vai muito além disso. Vão sendo introduzidos elementos que são muito relevantes e que permeiam as duas narrativas e nos fazem refletir a respeito de como a dança pode implicar neles. Mas que elementos seriam esses, né? Principalmente a violência. A violência, né, que é o norte do texto e um dos aspectos mais explorados no filme, é um fenômeno social, multicausal e multifacetado, extremamente corriqueiro. Inclusive, uma das faces da violência, né, o racismo e o preconceito para com os negros, e o estigma que tem em cima das danças elitizadas, né, as danças de salão, em que só os brancos têm espaço. Então, o filme traz esse fator da dança, aproximando eles com os negros, e o texto fala do ensino da dança com essas pessoas marginalizadas. Outro ponto importante também, que é bom a gente ter em mente antes dos próximos pontos que vão ser elencados ao longo dessa nossa discussão, é a questão do método indiciário utilizado no texto. O pesquisador, ele pega da observação para poder registrar de diversas formas detalhes e sinais não explícitos presentes no cotidiano de quem está sendo pesquisado. No caso, os jovens e adolescentes, tanto no filme quanto no texto. E aí no filme o protagonista, que é o professor, ele também se apropria desse método para aproximar e cativar os alunos que estavam na detenção e eram considerados excluídos, para poder trabalhar com eles a dança. Então a partir daí nota-se que os alunos começam a mudar de postura, eles se tornam mais respeitosos, começam a surpreender as pessoas que não acreditavam no potencial deles, e eles começam a criar laços afetivos entre si. A dança promove a sociabilidade, o respeito e a disciplina, e faz com que a gente se adapte, principalmente na dança de salão, né, as danças que são feitas com parceiro, elas têm esse caráter. E aí então faz com que você perceba as habilidades individuais do seu parceiro e se adapte a elas. Então, tanto o texto quanto o filme trazem muito forte essa questão de observar, da socialização, da violência, o estigma das danças, mas no final mostra que há uma grande vantagem de inserir a dança no ensino escolar. Bom, na parte inicial do texto é falado que foi feito, que ele foi produzido através de um trabalho que envolveu professores universitários, alunos e pessoas da comunidade, e foi pensado para atender a proposta do estudo sobre a violência a partir da obra de arte de Pablo Picasso, Guernica, que representa uma guerra. Além disso, ele retrata sobre a complexidade da violência, a violência simbólica e o papel da arte no combate à violência. No filme, o professor de dança de salão, Pierre Dulain, se depara com o desafio de conciliar o corpo docente, os alunos e os pais para poder continuar ministrando suas aulas. Ele nos apresenta o papel fundamental da dança em questões como confiança e liberdade, e assim como no texto, ele se depara com a dificuldade de aliar o reflexivo com os movimentos criados, buscando até uma maneira de inserir a dança de salão na realidade dos jovens da periferia. Quando ele cria aqueles mixes e aquelas onde ele mistura o hip hop com músicas clássicas, músicas de dança de salão. E a dança em ambas as obras possibilita os sujeitos apresentarem seus pontos de vista,
com relação aos seus mundos construídos a partir de suas experiências. De acordo com Saraiva. Para a composição das coreografias foi utilizado o método indiciário, que é caracterizado pela observação e registro do cotidiano em que está sendo observado. E foi o mesmo método utilizado por Pierre no filme, né? Ele observa como se compõem os alunos e quais modificações ele deve fazer para que suas aulas sejam realizadas com ânimo pelos alunos, né? Porque o contexto é diferente. Antes ele dava aula para uma turma que só tinha gente rica, né? Vamos dizer assim, com boa condição econômica. E agora ele dá aula para os jovens que foram meio que abandonados pela sociedade, que não têm acesso. Aí a perspectiva histórica, social e econômica, que também está muito presente, né, tanto no texto quanto no filme. De um lado, a problematização de momentos históricos do Brasil, e de outro, ao combate contínuo sobre a permanência dos alunos pela questão social e econômica, que é proporcionada por vários contextos históricos, né? A sociedade em que os alunos se inserem influencia muito na maneira em que eles veem a dança e a arte no geral. A coreografia do forró trabalha o fenômeno da imigração, problematizando toda a violência presente na migração para as zonas urbanas que ocorreu em todo o nosso país. E traz uma música que mostra o descaso dos governos com as necessidades básicas da população. No filme nos é introduzido o drama da marginalidade, no qual os jovens de periferia podem passar. E podemos ligar esse descaso no governo do que diz respeito a essas necessidades, principalmente para essas pessoas que se encontram em detenção, que é o caso dos jovens do filme. Já a coreografia do samba de gafieira nos traz a discussão da ocupação da periferia e como todo o processo de industrialização, junto com o rápido crescimento urbano, mudaram toda a mobilidade espacial da população, nos mostrando como foi intensificado todas as contradições sociais e econômicas. E, no filme, o que pode retratar essas contradições é a introdução da personagem Caitlyn, que é uma garota rica que começa a frequentar as aulas dos jovens que são marginalizados pela sociedade, mostrando assim a diferença entre a vida que essa personagem rica leva em comparação com os outros jovens. O filme Vem Dançar apresenta um grupo de jovens de periferia que entram em contato com a dança por meio do professor Pierre, um professor que foi para a escola com o objetivo de ensinar a dança mesmo, só que ele não sabia que seria para uma classe de alunos na detenção. Foi meio que um desafio da diretora, mas ele conseguiu alcançar as expectativas e conseguiu ensinar tango para aqueles alunos. O processo todo a gente consegue observar que não foi fácil, mas também a gente observa que tiveram bons resultados, tanto na competição no fim do filme, tanto na vida daqueles alunos. Muitos alunos ali tinham problemas dentro de casa, tinham problemas com a família, com os seus hábitos, e outros também com seu envolvimento no crime, para conseguir dinheiro, para ajudar a família, mas todos eles, no fim, conseguiram ali alcançar o objetivo de dançar bem e participar da competição. Mas esse filme também mostra pra gente o contexto daqueles alunos, da vida pessoal deles. Um aluno, ele tinha um envolvimento, começou a se envolver com crime para ajudar um pouco mais a família, para conseguir um pouco mais de dinheiro, e foi colocado em uma situação complicada de um cara colocar a arma na frente dele, perguntar se você vai sair ou não do crime, né? E se a resposta fosse não, ele iria morrer. Então ele disse, não, eu fico. O irmão dele já tinha morrido, né, para esse tipo de violência. E o texto trata sobre esse assunto, o homicídio juvenil, que acontece muito nesses contextos de periferia.
E o cientista político Samuel, ele estudou e analisou os problemas entre as nações, chegando a 3 razões para esse acirramento dos conflitos aumentarem, né? Em uma cena, mostra a sala da diretora com vários retratos dos alunos homenageando, né, aqueles alunos que morreram. E ali, inclusive, um daqueles alunos era o irmão de um dos personagens. E o primeiro ponto que Samuel estudou e chegou à conclusão é que em espaços menores, os desentendimentos entre as pessoas, eles aumentam, principalmente de diferentes culturas. O segundo é que a modernidade econômica e as mudanças sociais, eles separam as pessoas de suas identidades locais. E o terceiro é que as características e diferenças culturais são mais difíceis de mudar do que as diferenças de natureza política e econômica. A música citada no texto é Chacina da Candelária, e Candelária é uma igreja, e essa chacina começou com dois adolescentes tendo ali um conflito com policiais, e os policiais voltaram para se vingar desses adolescentes que moravam ali na Candelária, porém, não só eles moravam ali, mas também 50 meninos e meninas. Então os policiais chegaram e atiraram e mataram aqueles meninos e meninas, alguns ficaram feridos, mas essa é uma música que fala um trecho, o refrão, que tá na sinaleira, pedindo ali, né, um sinal para comprar o pão, vai na Candelária e morre sem razão, dorme na Candelária e morre sem razão. Essa é a música citada do texto que fala sobre o homicídio juvenil. Incriminação como rotulação. Esse texto traz um estudo que apresenta pra gente como as pessoas são rotuladas, pelo que elas são rotuladas, e que existe uma cultura que ajuda a rotular essas pessoas. As pessoas são rotuladas pela cor, pelo estilo de vida, como elas se vestem, e principalmente pela pobreza, né? E essas pessoas, elas são vistas pela sociedade como o resto, né? E não são credibilizadas por isso. Numa parte do filme, esse grupo de jovens de periferia vai para um estúdio de dança particular, onde o professor dá aulas, e ali eles começam a praticar. Em um certo momento, os alunos que pagam por aquele estúdio, por aquelas aulas de dança, chegam e começam a olhar para eles com descaso, com desprezo, e até um momento que uma aluna chega para uma dupla desses jovens e diz que estão perdendo tempo, que vocês estão ocupando espaço e que eu não pago para isso. Então, eles estavam se esforçando, estavam dançando, mas isso não contava, porque eles eram de periferia, eram pobres e não mereciam estar ali porque eles não pagavam por aquele espaço. Então, a música, inclusive, que é citada nesse texto, fala sobre esse tratamento, sobre como essas pessoas mais pobres que nascem em periferia, que são negras, são tratadas pela sociedade, qual é o tratamento e também como que é a postura das autoridades com essas situações, com esses contextos. Então vou falar sobre a parte do texto, né, em que discorre sobre o balé contemporâneo. O balé, né, de modo geral, ele é muito elitizado desde o princípio. Somente pessoas, né, da elite, né, pessoas com poder aquisitivo muito grande têm acesso a esse tipo de dança. A gente percebe isso claramente no filme, né, quando os alunos pagantes do professor não aceitam, né, o fato de que os outros, né, as outras pessoas marginalizadas façam o mesmo tipo de dança que eles fazem, que eles pagam para fazer, né? Então é como se isso fosse uma coisa deles, né, que não pertence a classes mais inferiores. Além disso, no filme a gente percebe, né, que essa falta, né, de políticas públicas que permitem as pessoas a vivenciarem, né, experiências diferentes, né, acaba contribuindo para o aumento da violência, né, juntamente com o desemprego, né, a crise, né,
induz as pessoas a procurarem coisas ilícitas para fazer, que acaba acontecendo homicídios. A gente vê claramente acontecendo isso no filme, né, devido à falta de oportunidades. Né, para finalizar, o balé contemporâneo, né, ele vem diferente do balé clássico, para fazer com que as pessoas elas vivenciem mais as experiências de forma a não apresentar o balé clássico daquela forma rígida como elas apresentavam antes, né, que era super valorizado. O balé contemporâneo ele vem para permitir que as pessoas sejam mais livres e apresentem, né, as suas experiências de vida, né, e aí apresentem os movimentos, né, realizem os movimentos de acordo com os aprendizados dela, e aí acaba sendo uma coisa bonita e já não se valoriza tanto os passos mais clássicos do balé. A gente percebe isso também, né, quando na parte final do filme a turma, né, mistura aí um pouco da valsa e do hip hop, acaba se tornando uma coisa bonita e agradável de se ver, e acredito que é o que deveria acontecer para que a gente fuja desse modelo de mercado e quebre esse paradigma de que existem coisas para ricos e para pobres. Ao final da discussão do texto, o autor vai nos trazer o hip hop como uma maneira de pensar qual o papel do professor frente à violência. E no filme fica bem explícito o papel do professor na educação, visto que os jovens no filme estavam inseridos num mundo de criminalidade e violência em bairros de periferia, que através das aulas do professor, isso lhes permitiu uma nova visão de futuro, uma visão de que eles poderiam sair daquele lugar e estar em outros espaços que lhe foram negados a vida toda.